Nosso estudo hoje está na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6. Nisto conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Emmanuel vem comentar na lição 109 do livro Vinho de Luz, nisto conhecemos. Quando sabemos conservar a ligação com a paz divina, apesar de todas as perturbações humanas, perdoando quantas vezes forem necessárias ao companheiro que nos magoa, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem, cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam, olvidando nossos desejos particulares para servirmos em favor de todos, guardando a fé no supremo poder como luz inapagável no coração, perseverando na bondade construtiva, embora 1000 golpes da maldade nos assediam, negando a nós mesmos para que a bênção divina resplandeça em torno de nossos passos, carregando nossas dificuldades como dádivas celestes, recebendo adversários por instrutores, bendizendo as lutas que nos afeiçoam a alma à frente da esfera maior, convertendo a experiência terrena em celeiros de alegria para a eternidade, descortinando ensejos de servir em toda parte, compreendendo e auxiliando sempre sem a preocupação de sermos entendidos e ajudados, amando os nossos semelhantes, qual temos sido amados pelo Senhor, sem expectativa de recompensa. Então, conheceremos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada com a redenção divina. Um rol de posturas, de comportamentos que nos ajudam, como ele diz aqui no final da lição, a conhecermos o Espírito da verdade em nós, iluminando-nos a estrada para a redenção divina. É claro que o ser humano que começa a sua busca, com certeza vai encontrar em algum desses itens alguma dificuldade ainda, E isso vai ser muito pessoal, cada um vai analisar esse texto aqui, vai falar, poxa, aqui eu ainda estou falhando, ali ainda está faltando muita coisa, mas quando a gente começa, sinceramente, a fazer esse trabalho, principalmente que esse trabalho deve ser feito diariamente, e a gente vai até ampliar aí o diariamente, que diariamente, 24 horas, é bom que seja até de hora em hora, a gente possa estar fazendo sempre esse balanço da nossa vida, sempre que a gente puder, estabelecer alguns períodos até menores do que os dias, para interrogar nossa consciência se estamos agindo bem, se nossos pensamentos estão condizentes mesmo com o objetivo da providência divina, se a gente não está ainda se deixando influenciar muito por pensamentos ainda pequenos, que mais atrapalham, mais criam obstáculos para o progresso. E a gente vai botar aqui, vamos ver coisas que a gente pode fazer aqui. Primeira coisa, ele fala, ele começa com perdão, perdoando quantas vezes necessária ao companheiro que nos magoa. A gente fazendo estudos sobre o perdão, é uma dificuldade muito grande que a gente tem às vezes, porque o perdão está sempre proporcional ao tamanho da mágoa que nos foi proporcionada. Quanto maior a mágoa, maior dificuldade de perdão a gente tem. Então, uma coisa que a gente vai aprendendo, principalmente com a doutrina dos Espíritos, faz oração todo dia, e na sua oração tire um momento para incluir aquela pessoa que você ainda não consegue, de certa maneira, perdoar. É interessante que no primeiro momento, nas primeiras orações, o nosso comportamento vai ser assim, mesmo contra a minha vontade, eu vou ter que estar fazendo um esforço para estar lembrando na minha oração dessas pessoas que nos magoam, nos caluniam. Depois, com o tempo, passa a ser indiferente. Isso faz parte de um processo ainda, mas chega um momento que daqui a pouco você começa até a pedir a Deus para que possa estar amparando e ajudando essa pessoa. E estou falando de coração mesmo, não estou falando daquela coisa fria e às vezes até motivada apenas pelo ensino teórico, não. Porque no início a gente, os espíritos falam assim, então vou fazer isso, eu faço oração, que o Senhor proteja ele, então, não está sendo de coração no primeiro momento. A gente sabe muito bem quando vem do coração mesmo e quando não vem. Mas é um processo que quem não se permitir dar o primeiro passo, iniciar, não vai conhecer ele lá na frente. Depois ele fala, esquecendo o mal para construir o bem, amparando com sinceridade aos que nos aborrecem,
cooperando espiritualmente através da ação e da oração, a benefício dos que nos perseguem e caluniam. É uma coisa tão interessante que há 2 dias atrás, eu passei por uma situação de ser surpreendido com uma pessoa que me tratou tão mal, mas foi tão mal assim, e de maneira gratuita, né, que não deu tempo ainda não tendo dado tempo ainda de mastigar aquele comportamento, coisa de 2 minutos depois eu reencontrei essa pessoa. Quando eu reencontrei essa pessoa, eu falei, poxa, foi você que falou comigo daquele jeito no elevador? Que educação que a senhora tem, hein? Quer dizer, na hora a gente sente aquela vontade, né, de falar alguma coisa, e depois eu fiquei pensando, mas por que falar isso com ela, né? Coitada, né? E depois eu acabei descobrindo que realmente é uma pessoa que tem muita dificuldade de relacionamento, e foi a primeira vez que eu tive o contato e que ela demonstrou para mim o que ela tem por dentro, né? Que a gente coloca para fora o que está dentro do coração, né? Então eu fiquei pensando, falei, meu Deus, a gente tem ainda um instinto ainda tão, né, de querer chamar atenção, e é claro, até Jesus, ele deixa o exemplo, ele era enérgico no momento certo, mas energia nunca com agressividade. O segredo maior para a gente é esse, a gente ter essa energia, mas não ter agressividade, ter sempre aquela intenção de ajudar. Eu sei que, né, se tiver uma outra oportunidade de conversar, e essa oportunidade vai aparecer, com certeza que essa pessoa está muito próxima, eu só não conhecia, vai desfazer esse mal-estar todo. Mas a gente vê assim que o nosso instinto ainda é um instinto muito ainda, né, de revide ainda, estou falando aqui do meu pessoal. Então ele falou, olvidando nossos desejos particulares para servirmos com todos, guardando a fé no supremo poder, isso a gente guarda, isso aí tranquilo. Pode vir 1000 golpes da maldade que nos assediam, né? Não tem problema. Então ele vem falar para a gente, ó, negando a nós mesmos, para que a bênção divina resplandeça. Isso é muito legal, gente. É muito legal a gente pensar assim, ó, por favor, me ajude a me preservar de mim mesmo. Eu quero ser instrumento na mão de vocês. Não quero que vocês deixem o meu individualismo falar mais alto. Porque se deixar o meu individualismo falar mais alto, eu vou querer passar para a pessoa as minhas noções de justiça, quando não, eu quero que seja a justiça de Deus, a justiça de Jesus, né? E a gente assim vai apagando a nossa individualidade, vai se colocando a serviço desses amigos aí do plano espiritual. Recebendo os adversários por instrutores, isso aqui é muito importante, recebendo adversários por instrutores, eles são nossos instrutores, bendizendo as lutas, convertendo a experiência terrena. Quando a gente começa a falar, a procurar traduzir isso em atos, na prática, a gente vai ver que muitas das vezes, né, a divindade vai dando oportunidades para a gente, da gente ser testado e da gente daqui a pouco refletir sobre qual foi o resultado do teste que a gente se submeteu. Eu estou falando assim que parece que a vida parece sorrir para algumas pessoas, enquanto para as outras, no mínimo deslize dela, parece que vem um caminhão em cima da pessoa, né? Não, mas quando a gente começa a fazer isso de maneira consciente, eu quero aprender a perdoar, eu quero aprender a amar, você começa a fazer como um laboratório, a divindade vai te dando tempo, vai te preparando aos poucos. Para resumir o que eu estou tentando dizer aqui, se alguém não entendeu, uma pessoa que, por exemplo, esteja se preparando para dominar os seus instintos. Se ele está fazendo esse trabalho de domínio dos instintos e a divindade, aí a espiritualidade sabe que a gente ainda não está preparado, ela não deixa a gente passar por testes maiores. Agora, quando a gente está pronto, aí sim vem os testes maiores, vem a surpresa de um assalto, vem alguma situação qualquer de medo, e a gente ali vai ser mesmo inspirado, vai entrar no teste real mesmo. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu comecei agora o meu trabalho, começou agora, não vai acontecer agora não, deixa eu se preparar um pouquinho mais. Se preparou um pouquinho mais, passou pelo teste, está preparado. Esses aí são os meus filhos queridos, que ainda estão nesse caminho do erro ainda. E cabe a nós, a partir de agora, a gente procurar fazer a nossa diferença, procurando estender a mão para todos esses que ainda estão nesse caminho de erro. Então a mensagem de hoje é uma mensagem maravilhosa, mas a ideia é que a gente possa estar conhecendo o Espírito de verdade em nós, iluminando-nos na estrada para a redenção divina. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, e bom estudo, bom dia para todos nós.